dia. Agora nós vamos fazer a correção da atividade de português das páginas 52 e 53, referente à atividade a variação linguística e a caracterização de personagens. Na primeira questão, leia o trecho a seguir. Então, nós não vamos ler porque eu já li quando eu estava explicando como vocês iriam fazer a atividade, tá? Então, na letra A, a que se refere a palavra onças no título? Se for necessário, pesquise o significado dela em um dicionário. Então, onças aí se refere a uma antiga moeda de ouro que era utilizada no Brasil e também em outros países, tá? Letra B. De que outra forma esse título ele poderia ser compreendido? Vocês poderiam supor que onças se referia ao animal. Segunda, no trecho lido, há muitas palavras e expressões características de certa região do Brasil. Letra A. No caderno, lixe as palavras e expressões que você não entendeu e suponha um possível significado para elas com base no contexto. Então, eu peguei algumas palavras aí para que vocês entendam, certo? Estância. Estância pode ser moradia, né? Casa. Guaiaca. Guaiaca é uma bolsa de couro. É como se fosse um cinto. Eles costumam usar na cintura, onde eles colocam a faca, né? E também o dinheiro. Também tem coriscos tirante a roxo. Coriscos tirante a roxo é um clarão. Eles dizem que é um clarão a ponto de cegar. É algo tão forte que você não consegue enxergar mais nada. Charqueador. Charqueador é quem fabrica charque para o consumo local ou então para o comércio. A letra B diz que se você não conseguiu compreender o significado delas com base no contexto, consulte o dicionário ou outra fonte. É só um complemento da letra A. Terceira, o conto está em primeira pessoa. Quem narra é o protagonista. Letra A quem o protagonista está contando a história? Então, ele está contando a história para alguém que ele encontrou no caminho após ter perdido o dinheiro do patrão. Letra B, indique uma característica do protagonista. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, a gente percebe que ele é um homem simples, com poucos recursos financeiros. O fragmento que comprova isso é quando ele diz, eu era muito pobre. Letra C, qual deve ser a profissão do protagonista? Provavelmente, ele é um encarregado de comprar gado. Letra D, em que região do país você supõe que ele viva? Que pistas e elementos do texto possibilitam chegar a essa conclusão, né? Então, algumas expressões do texto, como estância, guaiaca, muito pobre, charqueador, né? Já que charque é característica, como podemos dizer, é algo que a gente encontra lá na região, né, do Rio Grande do Sul mesmo, tá? Que pistas e elementos do texto possibilitam chegar a essa conclusão, né? Então, a gente permite saber que o narrador vive no estado do Rio Grande do Sul, que é uma região associada também à atividade pecuária, já que ele é o encarregado de comprar gado. Na quarta, releia o trecho a seguir. Aí, na letra A, o trecho procura representar a maneira como a personagem fala. Que recursos são utilizados para isso? Copie no caderno as alternativas corretas. Então, ele usa o emprego de registro informal, ele usa pontuação que reforça a expressividade e ele usa um vocabulário característico da região de origem do conto. Aí, na letra B, pede para que você justifique selecionando trechos do texto. Então, o emprego de registro informal, quando ele diz ao tempo que dava as boas tardes. Uma pontuação que reforça a expressividade, quando ele utiliza trechos com reticências, com ponto de exclamação. E o vocabulário característico da região de origem do conto tirão seco, peso da guaiaca, estância. Na quinta, a expressão tirão seco no coração não significa que a personagem levou um tiro de fato, mas que teve um sobressalto, uma sensação de dor no peito, provocada por um problema inesperado. O que aconteceu com o protagonista que o deixou preocupado? Então, ele perdeu uma grande quantidade de ouro do patrão, com o qual pagaria a compra do gado. Na sexta, agora, releia outro trecho do texto, né? Nós temos o trechinho aí. Letra A.
Nesse trecho, o narrador descreve as ações do cusco-brasino. Essa expressão refere-se a que animal? Então, o cusco-brasino se refere a um cachorro. Letra B. Que palavras ou expressões do texto permitem chegar à conclusão de que cusco-brasino se refere a esse animal? Quando ele diz como querendo lambê-lo, aos latidos, latir, né? Então, quem faz isso é um cachorro. Letra C. Qual foi a principal ação do cusco-brasino no texto? Então, ele ajudou o narrador a se lembrar de onde havia deixado a guaiaca com o dinheiro do patrão. Letra D. O termo Cusco pode ser considerado um exemplo de variedade regional? Explique. Sim, né? Pois representa um modo de falar típico de uma região, no caso, o Rio Grande do Sul. A gente não conhece, aqui na nossa região, no Nordeste, a gente não conhece cachorro como cusco-brasino, né? Se alguém chegar a dizer, você viu meu cusco-brasino? Aqui na nossa região nós não vamos entender, tá? Porque essa fala é típica da região, no caso, Rio Grande do Sul. Letra D. Sétima. Sobre os dois últimos parágrafos do texto, responda as seguintes questões. Letra A. Qual é a função da descrição do espaço feita pelo narrador? Então, a descrição ajuda o leitor da história a visualizar o que o próprio narrador está lembrando. É como se a gente fosse imaginando o local em que se passa a história. Letra B. O narrador consegue resolver o problema que o afligia? Justifique sua resposta. Não, né? Apesar dele ter lembrado com a ajuda do cachorro, pois ele precisava chegar ao lugar onde pensa ter deixado a guaiaca antes de outros passantes.